quase 500 mil de proprietários de Nissan estão sendo prejudicados novamente. Discutimos todos os desafios técnicos, desde os CVTs até alguns motores com os quais a Nissan enfrenta problemas de confiabilidade e durabilidade. Mesmo assim, os proprietários seguem comprando-os e agora estão em desvantagem. Por quê? A Nissan emitiu um recall de quase 500 mil de veículos, variando de 2019 até 2024. Você pode ser o destinatário de um desses veículos problemáticos. A Nissan enfrenta dificuldades há algum tempo, chegando a estar à beira da falência recentemente. Lutando para manter as portas abertas, vendendo muitos de seus ativos, vendendo muitas de suas bases domésticas, demitindo muitos trabalhadores. Na verdade, quase 20 mil trabalhadores nos últimos 2 anos foram demitidos porque eles não podem pagar. A falência está à beira do colapso. Não é uma boa aparência e, certamente, isso parece ser quase o prego no caixão. Quando uma empresa está com dificuldades financeiras, ela não pode se dar ao luxo de inovar, o que é um problema que a Nissan vem enfrentando há algum tempo. Eles não conseguem criar produtos novos e empolgantes. E sabemos que, com o mercado se voltando para muitos desses outros tipos de tecnologia, como híbridos, sabemos que a Nissan tem enfrentado dificuldades. Claro, eles tiveram o LEAF e o ARIA e algumas ofertas no espaço de carros elétricos. Mas a ideia de se tornar mais inovadora, com melhor desempenho, é claro, mais inovadora, e certamente melhorando a confiabilidade tem sido algo que a Nissan, na minha observação, nos últimos anos tem sido um verdadeiro obstáculo e um ponto crítico. Agora está começando a mostrar, como mencionei em vários vídeos, que certos motores e transmissões sempre aparecem nas listas dos piores que você pode comprar. Adivinha? Odeio dizer isso porque amo a marca e tive Nissans e Datsuns ao longo dos anos. Eu realmente acredito que anos atrás eles tinham alguns ótimos veículos. O 280B210S, voltando no tempo, eles tiveram ótimos veículos, como a mais recente e melhor Frontier. Sua picape de tamanho médio ainda possui um motor V6 de 3,8 litros naturalmente aspirado, algo realmente difícil de encontrar atualmente. A maioria dos fabricantes está optando por motores turbo-híbridos de 4 cilindros menores e tentando encaixá-los em caminhões maiores e de tamanho completo. Sabemos que não é o caminho que queremos seguir, e a Nissan ao menos tentava se manter fiel a isso. Mas eles têm enfrentado dificuldades devido a algumas áreas-chave de fraqueza para a Nissan recentemente. Conheço alguém que comprou um Rogue novo e logo depois começou a ter problemas estranhos de dirigibilidade do motor. Aumento de potência, busca e barulho levaram ao revendedor. O veículo nem sequer tinha 1.000 quilômetros rodados e já precisava de uma correção, uma peça, uma substituição. O último recall da Nissan afeta quase 500 mil proprietários desses veículos. Do que estamos falando, Rogues? Estamos falando sobre os Altimas, até mesmo os Nissans e os produtos Infiniti, como o QX50 e o QX55. Agora, especificamente, os motores sobre os quais estamos falando estão tendo um grande problema com partículas metálicas nas bielas e rolamentos que podem potencialmente desativar o veículo por completo. Ou seja, se um motor falha devido a um rolamento ruim, é óbvio. A National Highway Traffic Safety Administration vê isso como um grande problema e um desafio significativo para a durabilidade e segurança. Porque se um motor trava em alta velocidade, as rodas travam e isso coloca a pessoa em sério risco e perigo. Mas é um motor de compressão variável, um motor turboalimentado de 3 cilindros de 1,5 litros e os motores turboalimentados de 4 cilindros de 2 litros. Que parecem estar em primeiro plano agora. Eles estão sendo chamados de volta porque, de acordo com a National Highway Traffic Safety Administration, até um ponto, 2% de todos os motores que foram fabricados dentro desse período provavelmente verão essa grande falha se concretizar. O problema é que há 500 mil desses veículos que caem nesse mesmo espaço e alto risco de potencial falha no rolamento da biela. Mas sempre falamos sobre isso. Falamos sobre motores de compressão variável por algum tempo, e pessoalmente nunca fui um grande defensor. Qual é o problema em usar um virabrequim, uma biela e um pistão em cima? Não, mas em vez disso, com a própria compressão, eles alteram sua taxa de compressão adicionando algumas juntas extras lá e controla variavelmente a taxa de compressão. Para aprimorar o desempenho e economia de combustível, eles adicionaram complexidade extra aos motores. Mas será esse o ponto de falha? Não necessariamente. Pelo que eu entendo, são os rolamentos de biela, a interface entre a parte inferior do virabrequim e também a biela. O problema está nesse ponto de conexão.
O último recall agora determina que os proprietários desses veículos serão notificados e devem levar seus veículos para serem reparados, substituídos, identificados se há um problema e enviados de volta. Mas veja, é aqui que isso começa a ficar realmente problemático. Para mim, simplesmente não está. Nissan GMC com seus 6,2 segundos e problemas no virabrequim L87S, rolamentos de biela e partículas metálicas. E quanto ao Toyota 35, o V35A e, claro, o seu motor V6 biturbo de 3,4 litros também com partículas metálicas. Ouvimos sobre os problemas com partículas metálicas nos motores Theta 2 da Hyundai e Kia. Isso reflete uma questão mais ampla na indústria automotiva. Isso se torna problemático quando ocorre em um amplo espectro de veículos e fabricantes originais de equipamentos. Muitos compradores estão lutando com essa questão atualmente, buscando um veículo que não esteja enfrentando grandes problemas de desenvolvimento, falhas catastróficas ou represente um risco significativo na compra. Hoje, o carro recebe ótimas críticas, mas em 6 meses a 2 anos depois descobrem grandes problemas no motor. Veja, infelizmente, como consumidores, nos encontramos à mercê de designs ruins, controle de qualidade ruim e apenas motores problemáticos. Esses motores são o coração e a alma desses veículos. Porque você pode pensar, ok, bem, é apenas um motor, é apenas um recall e eles vão cuidar disso. Mas é uma tendência mais preocupante, na minha própria opinião pessoal. Isso significa que muitos de nós estaremos procurando e tentando identificar onde está a qualidade e os veículos que não têm problemas como este. Atualmente, parece que muito mais pessoas estão enfrentando problemas graves. Com os motores de compressão variável que a Nissan e a Infiniti estão adotando, isso apenas agrava os problemas com os quais a Nissan vem lutando. Não vendendo esses produtos, você sabe, obviamente não movendo produto, não movendo metal, eles estão demitindo pessoas até mesmo no topo da hierarquia. Com VPs e CEOs se afastando, fica claro que a empresa está lutando por participação no mercado. Isso é um grande problema. Mas muito disso retorna, pois eles têm diminuído e se livrado de muitos de seus carros-chave. O R35 GTR da Nissan não está vendendo tão bem quanto outros veículos esportivos da marca. Muitos afirmaram que o carro Z seria uma oportunidade promissora. Ele não está vendendo tão bem. Os clientes dizem que querem um carro esportivo com câmbio manual. Eles entregaram, mas ninguém está comprando. O mercado está dizendo que quer confiabilidade, praticidade e acessibilidade. Contudo, é neste ponto que a acessibilidade da Nissan vem diminuindo gradualmente há algum tempo. A confiabilidade foi perdida há muito tempo e, no final das contas, a Nissan simplesmente não teve a inovação que muitos de seus concorrentes tiveram. Ao falar de híbridos e trens de força híbridos confiáveis, automaticamente vem à mente Toyota e Lexus. Se você quer algo que talvez leve a Toyota, você disse que quer algo mais convencional e japonês, porque eles sempre têm a reputação. Honda e Toyota têm conquistado maior participação de mercado, sendo a Honda uma opção mais esportiva. A Acura, claro, eles também estão consumindo, mas a Acura tem enfrentado dificuldades por conta própria. Parece que as pessoas apenas querem algo simples e confiável em que possam acreditar. A Nissan tem falhado em fornecer esses aspectos, resultando em perda de participação de mercado e aumento de preços. Na minha opinião, a qualidade tem diminuído com produtos como a transmissão continuamente variável. E vimos supostas ações judiciais em relação a esse transmissão continuamente variável, onde muitos proprietários de produtos Nissan e Infiniti que estão usando esse transmissão continuamente variável, que é efetivamente uma série de correias e polias, tem sido um verdadeiro inimigo para a marca. Em termos de confiabilidade, Jatco, essa é a marca afiliada que tem construído essas transmissões e como está agora, parece que as transmissões Jatco têm sido uma fonte de muitos desafios de confiabilidade. E uma confiabilidade assim leva muito tempo para ser superada. A Toyota levou tempo para construir sua reputação. Como eles conseguiram isso? Entrega consistente em confiabilidade. Mas isso não veio. Inicialmente, Toyotas, Hondas eram latas de ferrugem nos anos 70. Ninguém queria aquele lixo, mas levou muitos anos para descobrirem isso. Os clientes e compradores buscam confiabilidade e veículos duráveis. Então eles tiveram que trabalhar em metalurgia, confiabilidade, durabilidade e, eventualmente, Honda, Toyota, Acura e Lexus acertaram.
Mas aqui estamos, Nissan. Eles estavam no grupo, eles eram alguns dos melhores carros japoneses também. Mas as coisas mudaram. Muitas luas atrás, eles tinham alguns de seus veículos. Até mesmo o 4Runner era um dos veículos off-road imparáveis. Mas o Pathfinder, surpreendentemente, foi durável por um bom tempo. Então eles começaram a construir veículos que lembravam sofás sobre rodas. Eles estavam um pouco inflados e inchados, tornando-se mais um veículo urbano do que fora de estrada. A Toyota manteve que seus veículos eram perfeitos. Os fora de estrada, como o Tacoma e os 4Runners, mantiveram sua capacidade off-road. Eles focaram no comprador, eles não estavam tentando ser tudo para todos os compradores. Mas uma coisa que era consistente em quase todos os veículos que a Toyota fabricava era a confiabilidade. A Nissan tem enfrentado dificuldades. Eles tentaram algumas coisas com confiabilidade, eles desafiaram, obviamente olhando para experimentar com transmissão continuamente variável que acabaram em fumaça. Agora, esses motores de compressão variável, ótimo que eles tentaram algumas coisas, mas isso também não pegou como um incêndio florestal. A Nissan tem enfrentado dificuldades, deixando os compradores confusos. Por que eu compraria este carro agora? Parece muito arriscado. Agora é uma luta e um estresse, considerando apenas alguns anos atrás. A Nissan Infiniti tinha alguns motores incríveis, incluindo motores V6 naturalmente aspirados. Você até mesmo conhece alguns de seus motores G35, G37 e V6 naturalmente aspirados. E se você combinar esses com um manual, eles são imparáveis. Então a Nissan e a Infiniti sabem como fazer um motor durável, mas por outro lado, a experimentação, injeção direta, compressão variável, você tem algumas dessas novas tecnologias. E agora, de repente, com esses CVTs, eles têm uma mistura realmente complexa de desafios de confiabilidade. Como eles lidam com isso e inovam? Eles não têm mais fluxo de caixa e descobriram que seus orçamentos não permitem mais aprimoramento e inovação. Agora, infelizmente, com o último recall de cerca de 500 mil de veículos abordando esses motores de varicompressão, isso coloca as coisas ainda mais em situação crítica. Agora eles vão ter que lidar com esses reparos, esses recalls e tentar corrigir isso. Então, não só estão lutando com alguns desses desafios, com confiabilidade e, claro, com reputação, mas agora eles vão ter que abrir a carteira e jogar ainda mais dinheiro em um problema que não deveria ter existido em primeiro lugar. Eu luto com isso porque já tive Nissans no passado e eu pessoalmente amo a marca, eu amava o que era décadas atrás. Eu tive Nissans e Datsuns e eles eram carros maravilhosos. Lembra do 300 ZX Twin Turbo em 1990? Que produto inovador! Esse era um dos melhores carros esportivos da época. Eles estavam lá com o Supra Twin Turbo, os RX, 7 Turbos, carros absolutamente fabulosos, robustos, sólidos e adoráveis. Claro, o tempo passou. Eles começaram a inovar e mudar, buscando economizar custos e fazer coisas pelo nome e eficiência. As transmissão continuamente variável, são apontadas como algumas das mais eficientes que você poderia encontrar em veículos ou trens de força. Mas eles tiveram suas lutas e, claro, seguiram por esse caminho. E onde tudo isso deu errado? Não tenho certeza, mas o futuro não parece tão incrível. E como dizem, quando chove, chove a cântaros, e eu realmente espero que a Nissan e a Infiniti se organizem. As coisas não parecem boas, porém tão cedo, e é uma luta. As lutas são reais. Para muitos compradores observando a linha da Nissan e Infiniti, eu compreendo. Não tenho confiança pessoalmente para adquirir um dos produtos. Eu tive por um tempo, mas as coisas mudaram. Vou observar a mudança de rumo. Espero. Agora há um investidor, porque eles tiveram investidores que deveriam estar ajudando a tirá-los de apuros financeiros. Honda foi finalmente essa marca, mas até a Honda disse, sabe de uma coisa, estamos bem. Eles queriam ser o irmão mais velho, onde a Nissan tinha muito orgulho em seu produto. Eles disseram que não ficariam em segundo plano, nem seriam uma subsidiária. Então, neste ponto, parece que a Nissan não deveria estar olhando o cavalo dado na boca. Ao contrário, a Nissan deveria olhar para o seu ato, se organizar e tentar construir um produto que seja confiável, acessível e inovador que os clientes realmente querem. Com tudo isso dito, pessoal, certifiquem-se de apertar o botão de inscrição e nos veremos todos no próximo. Espero ver vocês em breve. Falo com vocês. Tchau.